Shalom, bem-vindos a mais um comentário da Parashá, e a Parashá desta semana chama-se Shemot. Começamos assim a leitura do livro de Êxodo. A leitura está em Êxodo, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 6, também verso 1. A Haftará, a leitura está no livro de Isaías, capítulo 27, do verso 6 até o capítulo 28, verso 13. No capítulo 29, do verso 22 ao 23, e no livro de Jeremias, no capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3. E a leitura do Brit Hadashah está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, do verso 13 ao 25. Bem, esta Parashá tem o nome Shemot, que significa literalmente nomes. O texto começa relacionando os nomes dos filhos de Israel que foram morar no Egito. A família toda contava com 70 pessoas que desceram de Canaã e José já estava no Egito. Mas a essa altura já morreu José, seus irmãos e toda aquela primeira geração. Mas os descendentes de Jacó eram muito prolíficos e prosperaram muito em número. Anos se passaram e assumiu um faraó que não conheceu José e não viveu a história dos seus pais. Portanto, ele não tinha compromisso com a oferta feita a José e a sua família pelo faraó anteriormente. Ele se preocupou com o crescimento dos filhos de Israel, porque eram numerosos, unidos e estavam fortes. Tentando conter o crescimento dos hebreus, o faraó começou a impor trabalho pesado e restrições, tratando-os como escravos. Contudo, ainda eles mais cresciam. Acrescentando à estratégia, Faraó ordenou às parteiras que matassem os filhos homens dos hebreus. Mas o Eterno tocou nos seus corações e as impediu de cumprirem as ordens do rei. Em seguida veio uma ordem geral para que os filhos dos hebreus nascidos meninos fossem lançados no rio Nilo. Foi nessa condição que um casal da linhagem de Levi teve um filho, e ocultaram por 3 meses, mas não podendo mais mantê-lo com eles, a mãe se viu obrigada a colocar o filho em um cesto e liberá-lo nas águas do rio, sem saber o que aconteceria com a criança. Sua irmã Miriam acompanhou o percurso do cesto para ver o que aconteceria. Porém, ele ficou preso em um carriçal e foi encontrado pela filha do faraó, que mesmo reconhecendo que era um hebreu, o adotou. Miriam sugeriu à princesa que encarregasse uma hebreia, já pensando na sua mãe, para ser a ama de leite para a criança, e assim foi feito. Lhe foi dado o nome de Moisés. Moisés sabia de sua origem hebraica. Décadas se passaram e Moisés, então já adulto, matou um egípcio para defender um hebreu e o escondeu na areia. Mas o seu ato foi descoberto e o faraó mandou matar Moisés. Porém, ele conseguiu fugir para a região de Midian, que é um território que ficava ao norte da Arábia. Aos 40 anos, Moisés se casou com uma das filhas do sacerdote de Midian chamado Reuel. Mesmo após a morte do rei do Egito, o povo de Israel sofria a opressão imposta anteriormente, mas o Eterno ouviu e atentou que o tempo para a libertação havia chegado. Integrado à família de Jetro, Moisés cuidava das ovelhas do sogro quando teve a sua atenção despertada por uma sarça que queimava, mas não se consumia. Atraído pelo evento,
no local o Eterno falou com ele, chamando-o para tirar o seu povo do Egito. A despeito da relutância de Moisés, o Eterno enviou para falar com o faraó para libertar o povo hebreu. Também o alertou de que, a princípio, o faraó não iria dar ouvidos, mas após grandes sinais, finalmente o povo sairia da terra. Também informou que todo o povo seria levantado, para ele seria então levantado muita riqueza dos egípcios. Moisés informa ao sogro de que deveria ir ao Egito e o Eterno lhe garante segurança, porque os que o queriam matar já estavam mortos. Chegando ao Egito, junto com seu irmão Arão, reuniu os anciãos de Israel e o Eterno realizou sinais que os convenceram de que as palavras que Moisés havia dito eram verdade e adoraram o Eterno. No primeiro encontro de Moisés com o faraó, esse não reconheceu o Deus de Israel, dispensou Moisés e Arão, e ainda aumentou a carga sobre o trabalho dos hebreus. O povo reclamou com Moisés sobre o argumento desse aumento de carga, mas o Eterno mandou que Moisés fosse novamente à presença do rei com a garantia de que seriam vitoriosos no final. Na Haftará, o Eterno fala para o profeta Isaías sobre o estabelecimento da descendência de Jacó, mesmo que esse seja um povo imperfeito e cheio de transgressões. Em qualquer circunstância, o Eterno mantém a sua promessa feita a Abraão: o povo será levantado. Na leitura escolhida do Brit Hadashah, vemos que o Eterno realiza sinais para comprovar que ele é Deus. O seu povo sempre pode contar com a sua atuação em qualquer circunstância e que o seu poder nunca faltará. E assim, que o Eterno possa dar pleno entendimento e edificação a todos os que meditarem nas leituras desta semana. Que o Eterno os abençoe grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.